O deputado Eduardo Bolsonaro, pelas redes sociais, manifestou-se sobre as mentiras que foram divulgadas pela velha imprensa em relação à operação da Polícia Federal que, a mando de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, invadiu a casa e o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, além de invadir a casa onde o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontrava com seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos. Eduardo Bolsonaro publicou um print de uma postagem do jornalista Ricardo Noblat com um carimbo de fake news. O texto da postagem de Noblat era: Bolsonaros fugiram de barco. A Polícia Federal realizou busca e apreensão na casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro realizou uma live nas redes sociais ontem. Segundo o G1, do Grupo Globo, o ex-presidente e os filhos estavam no local durante esta manhã e deixaram a casa de barco. O deputado Eduardo Bolsonaro rebateu a narrativa do jornalista dizendo: a primeira equipe da PF que chegou na casa não veio, como de costume, às 6 horas, porque receberam o mandado na manhã de hoje. Talvez porque Alexandre de Moraes confeccionou a ordem de busca de ontem para hoje. Bolsonaro, ao contrário de vagabundos, acorda cedo e assim foi para o mar casualmente antes da PF chegar. Quando cientificado de que a PF estava em sua residência em Mambucaba, Jair e Carlos retornaram para casa. Uma fake news a menos, mas o dia hoje será longo desmentindo essa gentalha. Em outra postagem, o deputado relatou os abusos ocorridos durante a operação de busca e apreensão. Ele disse: o mandado de apreensão era datado de hoje, 29 de janeiro, ou seja, durante o recesso, logo após a super live que pela primeira vez reuniu Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e eu, Alexandre de Moraes escreveu os mandados. Tudo confeccionado entre meia-noite e 6 da manhã de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigação direcionada ao Carlos. O mandado era tão genérico que foi cogitado apreender o celular deste deputado federal e das demais pessoas que porventura estivessem na residência. Foi perguntado se o senador Flávio estava hospedado na casa, respondi que sim. Ao final, meu celular não foi apreendido, provavelmente por não haver justificativa para ficar com meu aparelho e não com o do senador junto. Se fossem todos isonomicamente apreendidos, poderia haver um conflito com as prerrogativas do senador. Foi apreendido material de Tércio, assessor do presidente Bolsonaro, mesmo sem que ele fosse alvo do mandado. Um abuso. O laptop e tablet continham o nome de Tércio na tela de início e ele desbloqueou os aparelhos diante dos policiais federais. Não adiantou. Em razão dos excessos, contatamos os advogados da família, que se deslocaram para o endereço, mas a Polícia Federal não aguardou os cerca de 30 minutos que faltavam para que chegassem e mantiveram a apreensão dos bens do assessor do presidente Bolsonaro. Esse estado de coisas não pode permanecer. Não pode uma ordem judicial ter uma ampliação dessa forma. Isso é ato ilegal, além de imoral. A servidora Sarita Coelho comentou a postagem respondendo ao deputado: deputado, está na hora de os servidores que cumprem esses mandados de forma atabalhoada responderem em seus CPFs. O serviço público é de Estado, não de governo. Aqueles que se deixam usar pelo governo de ocasião devem responder na medida de suas condutas impróprias. O senador Flávio Bolsonaro disse: a fuga dos que não fugiram, a apreensão de laptop da ABIN com Carlos, que não estava com Carlos nem era da ABIN, a ABIN paralela que não existe e é investigada pela PF paralela de Lula, a democracia sendo destruída por quem diz defendê-la. Não vamos desistir do Brasil. O advogado Alcides Júnior explicou: Fishing Expedition.
Primeiro, expedem-se mandados de busca e apreensão sobre suposições. Depois, verifica-se se há algo que possa usar contra. Prática muito usada em regimes totalitários. Não me espantaria que, a partir de agora, comecem a vazar informações a determinadas TVs. O senador Esperidião Amin alertou. No retorno das atividades do Congresso, levaremos à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional uma proposta para abrir investigação da ABIN, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União por abuso de autoridade. Enviamos ofícios à ABIN, à Polícia Federal, à CGU e ao Supremo Tribunal Federal, pedindo os documentos sobre investigação do suposto esquema e investigação ilegal por meio do rastreamento de celulares de autoridades. A ABIN, Polícia Federal e CGU negaram as informações. O STF nem respondeu ao ofício. Há um complô de abuso de autoridades. A solução é abrir uma investigação por abuso de autoridade, CGU, ABIN e a Polícia Federal. O senador Luiz Carlos Reis disse: o Brasil assiste estarrecido o uso da máquina pública para perseguição política. O mais novo alvo é o filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro. Não basta tirar o capitão do pleito de 2026 ao decretar uma inelegibilidade questionável e nem calar o povo com pena de golpe de Estado. A ideia é destruir a direita. Cada dia temos uma cena. Qualquer semelhança com o sistema ditatorial é mera coincidência. Todo o meu repúdio aos abusos e solidariedade aos atacados. O presidente do Congresso precisa agir e equilibrar as relações. O senador Magno Malta se manifestou dizendo: a perseguição não para. Eles não querem apenas prender Jair Bolsonaro, querem destruir a direita no Brasil e não vão parar tão cedo. Sejamos fortes e resilientes. Nós estamos do lado da verdade e confiamos naquele que nos fez a promessa. Força, meu irmão Carlos Bolsonaro. O senador Carlos Portinho disse: a pescaria tem um único objetivo, vingança política. Para isso, querem prender o presidente Jair Bolsonaro e qualquer coisa serve de mote. O regime avança sobre a oposição. O senador Jorge Seife Júnior disse: a Gestapo Tupiniquim segue sua missão de perseguir todos ligados ao presidente Bolsonaro, familiares, ex-membros do executivo e políticos. A base da investigação foi uma reportagem do Globo, ou seja, o consórcio da extrema imprensa, do desgoverno e do judiciário segue a cartilha de ditadores: destruir todo e qualquer que se oponha a seu projeto de poder. Bem-vindos à Brazuela. Pouco depois, o senador acrescentou: o que existe mesmo é uma ditadura paralela que persegue de maneira implacável o presidente Bolsonaro, sua família e parlamentares da direita. Uma inteligência oficial a serviço da esquerda, que tem como objetivo criar narrativas para neutralizar a direita e a nossa voz em defesa das famílias, da liberdade, da democracia, de Deus e da nossa pátria amada Brasil. Não vamos desistir. O deputado Coronel Meira apontou: poucas horas depois da super live de Bolsonaro, a Polícia Federal realizou busca e apreensão na casa de Angra, onde se encontra o presidente e sua família. Estamos testemunhando mais um Fishing Expedition, com o intuito de encontrar qualquer coisa que possa parar um fenômeno chamado Bolsonaro. O pesquisador Enio Viterbo comentou informação do Grupo Globo, que dizia que a Polícia Federal apreenderia os celulares de todos os que estavam no imóvel de Angra dos Reis. Ele questionou: mandado de busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro autoriza a apreensão de celulares de terceiros? Parece que não é só a família Bolsonaro que foi fazer pescaria. Bárbara, do canal Te Atualizei, assinalou: apreensão de celular e tablet de pessoas que não estavam no mandado. Democracia, Estado de Direito,
juristas em silêncio. Os excessos observados na operação contra Carlos Bolsonaro não são novos e são marcas dos inquéritos políticos conduzidos nas cortes superiores, nos quais não há qualquer respeito ao devido processo legal. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Ainda durante o mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que mencionou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Bolsonaro disse: há uma figura dos advogados, joga a rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem nela e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês, quebrar os sigilos de vocês, tua esposa, teu irmão, teu tio, teu avô, teu padrasto, vou achar alguma coisa. Ah, o cara comprou 20 mil reais, um carro de um tal fulano. Vai que esse fulano é traficante, ninguém sabe disso. Opa, vamos investigar essa pessoa por relação com o tráfico. É isso que os caras fazem. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilo, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 30 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mais uma operação da Polícia Federal em cima da oposição. Dessa vez, o filho do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro, está na mesma operação que também aconteceu uma busca e apreensão na casa do delegado Ramagem, que é deputado federal, que foi o presidente da BIM. Semana retrasada, nós tivemos também a operação na casa do líder da oposição, o deputado Carlos Jordi. Então fica muito claro como esse governo que aparelhou a Polícia Federal está muito claro para perseguir a oposição, perseguir todos que têm ligação com o ex-presidente Bolsonaro. E aí você me pergunta, deputado, e o que fazer? Realmente não há muito o que fazer, porque eles estão comandando o judiciário. E Rui Barbosa disse que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Mas a gente pode fazer sim. O que é que eles estão com medo? Da força do presidente Bolsonaro agora em 24. E nós temos que fazer a nossa parte. Eleger o maior número de vereadores e o maior número de prefeitos. Foi isso que o Bolsonaro falou na super live, que bombou, foi assim uma explosão de audiência. Para que quando chegar em 26, nós possamos, a direita possa fazer a maioria no Senado Federal, a maioria na Câmara dos Deputados, e eleger o presidente. Caso a gente não consiga eleger o presidente, mas façamos a maioria no Senado Federal, a gente pode fazer um impeachment do ministro que está quebrando a harmonia entre os poderes. Isso que tem que ficar muito claro. Nós estamos aqui para lutar em favor da democracia e nós precisamos da tua ajuda. Nós sabemos como é que a esquerda age igual às ditaduras em outros países. É o mesmo modus operandi. Eles vão perseguir a oposição para continuar no poder, mas quem manda nesse país é o povo. Então conto com o teu apoio em apoiar os candidatos do presidente Bolsonaro em 24 para que chegamos em 26 muito mais fortes, para que possamos restabelecer a democracia, a verdadeira democracia nesse país.